passou metade do caminho. A gente passou metade do caminho até agora. A gente tem 2 minutos para chegar no final, porque é 3h30, não é isso? Não, 3h45. Temos 7 minutos para ver todo o resto. 17. Gente, tá difícil. 17. Eu sou biólogo, eu não sou matemático. Meu orientador é físico, também não é matemático. Se ele me ouve falando isso, ele me mata. Quem é seu orientador? Meu orientador é Roberto Krankel, ele é físico do Instituto de Física Teórica da Unesp. Eu sou um cara estranho. Então, vocês conhecem esse tiozinho aqui? Já ouviram falar nele? Karl Popper? Não. Quem nunca ouviu falar de Karl Popper, levanta a mão. Pronto, esse cara é o pai da ciência moderna. Só. Só. Pai da ciência moderna. Por quê? Por causa disso aqui. Na medida em que a afirmação científica fala sobre a realidade, ela deve ser falsificável. E, na medida em que ela não é falsificável, ela não fala sobre a realidade. Isso é todo o espírito do método científico que a gente viu até agora. Toda a ciência, hoje em dia, é construída com base no método hipotético-dedutivo de Karl Popper, com algumas poucas exceções que a gente vai falar daqui a pouco, na discussão. Pergunta? Então, a gente já viu que hipótese é uma afirmação testável sobre o sistema. E ela tem que ser testável, por quê? Por quê? Por que uma hipótese tem que ser testável, gente? Para gerar um conhecimento sistematizado. Para repetir. Qual é a importância de se testar a hipótese? Alguém falou? Repetir e contestar. Contestar. Se você não pode contestar, não é ciência. Basicamente é isso. Se você não tem como provar que uma coisa é falsa, não é ciência. Lembrando sempre que sua pergunta não é sua hipótese, tá? Pergunta é o questionamento sobre um fenômeno. Por exemplo, por que somente machos de sapo vocalizam no período reprodutivo? Você vai consistentemente no campo e só vê o sapo macho cantando. A fêmea de sapo não canta. Sua hipótese é uma afirmação sobre o fenômeno que você viu. É uma explicação possível para o fenômeno. A vocalização dos machos das espécies de sapos no período reprodutivo atrai as fêmeas. Essa pergunta é respondível? Ela é uma pergunta do tipo sim, não? Que é uma pergunta do tipo sim, não? Que só admite 2 respostas, ou é sim ou é não. Essa não é assim. Como? Essa não é assim. É super simples testar isso, né, gente? É uma pergunta simples, direta, que fala sobre um fenômeno. Ô, Vitor, Oi. no caso lá da pergunta que a gente arrumou, ficou a disponibilidade de presas e a luminosidade influencia a distribuição espacial das aranhas na parede? Seria a minha pergunta, certo? No caso, se eu quisesse transformar isso para minha hipótese, eu poderia dizer... Você teria pelo menos 2 hipóteses. Seria no Não, caso... pode deixar só iluminação, porque a iluminação atrai. Não há problema nenhum de ter mais de uma hipótese. Nesse caso, a minha hipótese seria a disponibilidade de presas influencia a concentração na zona intermediária, seria isso? Especifique um pouco mais. Tira influencia, né? Especifique um pouco mais. Pense na teia. Sua pergunta é sobre a teia e não sobre a presa. Então, como você reformularia isso do ponto de vista da teia? A rede trófica... Você não está falando sobre rede trófica, você está falando sobre disponibilidade de presa. Falando... Mas você fala... O que é que você quer saber? No caso, nossa pergunta é saber se... Em termos bem simples. A distribuição espacial, ela é influenciada pela disponibilidade de presas. Então, basicamente, Elas segregam os tempos.
Poderia dizer então que a maior concentração de presas é na zona intermediária? Você está pensando nas presas. Sim. Sua hipótese não é sobre as presas. Sua hipótese é... Sobre a distribuição Mas espacial. poderia dizer, na zona intermediária tem... O que é zona intermediária? Porque a gente não conseguiu tirar foto, porque no caso tinha a parede toda lá, até na metade dela tinha tijolos mesmo com cavidades e acima era assim de cimento. Não tinha aranhas, então a maior concentração era na divisão. Então você quer saber se na região onde há mais teias há uma concentração maior de presas? Sim. Tira a zona de porque não é porque a discussão entre o tijolo e o concreto, é porque é onde fica mais teia. É onde ele está querendo dizer, entendeu? É diferente você perguntar se onde há tijolo e onde há concreto. Você quer saber se há... Como é que seria? Não, na verdade, é mais nem pensar na presa. Mas acho que a grande questão é se a presença da iluminação artificial, onde ela chega, se afeta ou determina a distribuição espacial das aranhas na parede. É que lá, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá, mas lá tem uma volta, Uma arcada. Dos tijolos, só nessa parte interior que tem tijolos furados. Só que nos tijolos furados as aranhas não se distribuem de forma igual espacialmente. Elas se distribuem na parte que está mais próximo da parede. Aí a nossa hipótese seria que onde a iluminação artificial alcança, e mais próximo da parede por ser clara, tem a atração maior de presas. E a distribuição das teias se dá dessa forma, essa é a nossa hipótese. Então luminosidade não é a sua variável. Sua variável é a presença ou ausência de presa. A iluminação artificial está totalmente correlacionada com a presença de presa. Sim, mas o que faz a aranha botar a teia ali é a luz? Ou é o fato de a luz atrair presa e porque tem presa a aranha vai para lá? É o fato da aranha, da luz, no caso, atrair presas. Se sua questão for sobre o efeito da luz, tem um jeito simples de se testar. Pode ser também, entendeu? Pode ser simplesmente a aranha prefere fazer teia onde tem luz. Isso seria mais Calma, aí é outra coisa. Aí você está ligando a luminosidade com a presa, não a luminosidade com a teia. Tem um elo a mais na sua cadeia de pensamento. Simplifique. Você quer saber simplesmente se onde tem mais presa tem mais teia, ou se a luminosidade atrai mais presa e, portanto, as teias que tendem a ser distribuídas onde tem mais presa vão estar na região iluminada. Percebeu que tem um pulo no raciocínio aí? São duas hipóteses encadeadas. São duas hipóteses encadeadas. Luminosidade afetando a quantidade de presas e a segunda, se isso for verdade. Então, isso que ele falou. Então, são duas hipóteses e uma depende da outra. Seria o caso de ter duas perguntas. Que nesse caso são encadeadas, não são paralelas. Se você responde uma... Só e uma dessas partes for errada, a sua resposta inteira vai estar errada e de repente não é isso, né? Então, exatamente. Decompõe a sua pergunta. E aí fica mais fácil de você responder. Lembrando sempre que vocês têm que buscar a elegância. Um experimento elegante é aquele que é simples, rápido e caceteiro. Fez, olhou o resultado, você sabe o que tem. Parece fácil. Não é. Fazer um experimento elegante é super difícil. Mas quando você consegue, você tem resultados excelentes que vão ser citados eternamente. E o experimento, ele deve ser feito, vocês vão ver isso com o Bruno na quarta-feira, sempre deve ser feito de modo a isolar o efeito que está explícito na hipótese. Se você não está isolando o seu efeito, você não está testando sua hipótese. Vocês vão ver isso com o Bruno com mais calma. Beleza? Amanhã a gente vai entrar em mais detalhamento de como fazer uma hipótese. Agora que você testou, assumindo que você fez tudo certo até agora, leu, tem embasamento teórico, fez a sua pergunta com cuidado, encadeou as suas hipóteses o mais simples possível, delineou o seu experimento, quais são os resultados possíveis? Só tem dois. Confirmar a hipótese ou refutar a outra. Confirmar? Ou
Corroborar ou Aceitar. corroborar? A gente vai falar sobre a diferença entre confirmar e corroborar amanhã. Mas é corroborar. Refutar ou não refutar. Você trabalha sempre para desprovar a sua hipótese. Por quê? Por causa do tiozinho lá, Popper, que a gente vai falar dele amanhã. Método hipotético dedutivo. Ou você encontrou algum efeito, não necessariamente o que você queria. Isso pode até ser o resultado mais legal. Ou você não encontrou efeito nenhum. Ai, dá vontade de chorar. E aí, mais uma citação, eu adoro citações. De Arthur C. Clarke, um excelente autor de ficção científica que todos vocês deveriam ler. Só existem duas possibilidades. Ou nós estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Isso vale para a sua hipótese. Ou você está certo, ou você está errado. Ambas são igualmente aterrorizantes. Ou deveriam ser se você estiver fazendo tudo direito. Beleza? O que é que falta no método científico? Oi? Discussão. Então você tem seus resultados na mão, o que é que você faz? Lê mais. Votos. Lê mais e volta ao ciclo. Ainda bem que vocês lembraram dessa parte de ler mais. O que é que seu resultado lhe diz sobre sua pergunta? Ela responde a pergunta. Será? Ou você vai ver. Você vai ter um resultado. Ou aconteceu ou não aconteceu. E aí você vai discutir o porquê. Aconteceu ou não aconteceu. Se aconteceu, isso quer dizer o quê? Que os métodos que você utilizou foram... Assumindo que você fez tudo correto. E se não aconteceu? Aí você não sabe por quê. Aí você Tem que fazer de Você vai novo. discutir e vai fazer uma... Vocês já viram gente reclamando que o experimento não deu certo? Eu fiz isso muito e nem por isso. Que não encontrou efeito? Ah, aconteceu. Mas só que é um resultado. Não quer dizer que não é Mas é um importante, quer dizer que resultado. você não olhou pra... A gente tem uma tendência a só querer divulgar, a só querer publicar o resultado que confirma a nossa hipótese de interesse, que corrobora a nossa hipótese. Só que muitas vezes o resultado negativo é o mais legal. Porque é só o resultado negativo que pode provar que a sua teoria é furada. A gente vai ver como isso amanhã. Mas é um resultado. Mas não também é a resposta. Exatamente. Não também é a resposta. Pode ser um novo questionamento. Uhum. É um ciclo de produção de conhecimento. Significa que tanto o conhecimento prévio quanto os resultados têm que ser reavaliados à luz do resultado experimental. Não basta fazer. Tem que examinar, tem que comparar, tem que discutir. Tem que dar a cara a tapa agora. Discutir e publicar os resultados, mesmo que eles sejam negativos, que não sejam o que você espera. É um saco. Vocês vão tomar pau do revisor adoidado quando vocês forem fazer isso. Mas é um exercício de argumentação. Por que que seu resultado negativo é importante? Ou por que que seu resultado positivo é importante? E aí, eu vou falar sobre algumas falhas graves de caráter que a gente vê na ciência. Vocês já devem ter visto isso acontecer. O resultado deu errado, aí a pessoa reescreve tudo para dizer que a hipótese dela era o que ela encontrou. Não citem nomes, mas quem já viu alguma coisa parecida com isso acontecer? O experimento não deu certo. Minha placa de Petri não cresceu. Minhas plantas não pegaram sol suficiente. Então eu vou tirar essa amostra do meu resultado. Quem já viu isso acontecer? Vou medir tudo que eu puder e ficar testando até encontrar um P menor que 0,05. Eu fiz isso. Quem já fez isso? Oi? Quem já fez isso? Quem já viu alguém fazer isso? Eu já fiz, tá, gente? Eu assumo o erro. Então vocês acabaram de receber o seu primeiro kit de fraude científica.
Mudar a hipótese para concordar com o resultado, você está fraudando o resultado do seu experimento. Se você descarta experimentos ou amostras ou réplicas que não concordam com o seu resultado sem um motivo decente, por exemplo, motivo decente, você fez o procedimento errado e por isso sua planta não cresceu, seu bicho morreu, sua réplica foi cortada, sei lá, aterraram o pântano onde você estava coletando seus sapos. Você teve que tirar ele da sua análise. Isso aconteceu já comigo. Se você não tem uma justificativa válida, isso é fraude. Tá? Fazer milhões de testes não é fraude, mas é erro metodológico. Por que não é fraude? Porque o certo é você escolher o teste ideal para a sua pergunta. Tá? Só que em algumas áreas você pode sim testar para encontrar padrões, fazer o que se chama de análise exploratória. É errado? Em alguns casos não, na maioria absoluta dos casos sim, é errado, porque se você for olhar na teoria estatística, quando você faz mais de um teste, você tem que dividir o valor de P pelo número de testes. Isso significa que você precisa de um N muito maior e o seu valor de P vai rapidamente lá para baixo e você não consegue provar nada. Se você não divide o seu valor de P pelo número de testes que você fez, que é a chamada correção de Bonferroni, você não tem realmente um P menor do que 0,05. Na verdade, menor do que o seu alfa. Está errado. Você pode até ter encontrado o efeito. Só que você não pode provar que o seu efeito está certo pelo número de testes que você fez. E são 13h45 e acho que agora falta quanto? Coffee break? Está na hora? Então é nóis, vamos comer. Antes